Graça e paz. Vamos para a segunda parte da nossa aula sobre a instituição da Páscoa. E o texto que eu deixo de referência para vocês aqui é 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24 até o 25. Tá? Nós começamos aqui na revista, tá? A página 94. Na revista impressa, eu já não sei o número. Então, mas é a segunda parte, você vai lá no tema A Instituição da Páscoa e vai começar essa segunda parte pelo tópico A Doutrina da Ceia do Senhor, tá bom? Então você começa por ali, tá ok? Nós vamos falar a respeito de duas ideias, de duas doutrinas, né? Dentro da teologia. E são duas, né? Existem pelo menos duas formas de se entender a ceia do Senhor doutrinariamente, tá? Mas somente uma é bíblica, tá bom? E quais são essas doutrinas, aliás? Doutrina da transubstanciação e doutrina da consubstanciação. Nós vamos falar dessas duas, o que seria essas doutrinas, tá? Então, o significado das palavras, no caso a primeira, a transubstanciação, é a transformação de uma substância em outra substância, tá? Presença sacramental, ou seja, sinais sensíveis, sensíveis e eficazes, tá? Da graça de Deus, tá? Sacramento significa isso, sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, tá? Então, presença sacramental de Jesus Cristo nos elementos, no pão e no vinho. Tá? A consubstanciação é a união de Cristo com o Pai e sua presença na Eucaristia, tá? No momento da ceia. Tá bom? Eu vou deixar depois para vocês aqui embaixo, anexa a folha, um artigo que fala sobre essa questão também, tá? Para ajudar um pouco no entendimento de vocês. Tá? Então, a transubstanciação ela é uma doutrina adotada pela Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Que tem a ideia de que a hóstia, no caso, na Igreja Católica, vamos começar assim. A Igreja Católica, eles trabalham como? Né? Com vinho e com uma hóstia, né? Vou botar as imagens para você embaixo. Essa hóstia é colocada sobre a língua, né? E você não pode mastigá-la. Ela tem que dissolver na sua boca, tá? Vou explicando isso passo a passo. Tá? Então, a transubstanciação, ela para eles é literal, quando Jesus fala assim, este é o meu corpo, tá? Este é o meu corpo, quando ele fala na ceia para comer, né, em memória de mim. Então, quando Jesus está falando isso, para a igreja, eles entendem que isso é de forma literal, que realmente aquela hóstia ela se transforma, tá, no corpo de Jesus. Tá? Então, há uma transformação dessa substância em outra substância. Então, aquela substância daquela hóstia, daquele pão, ela se transforma no corpo de Jesus, no momento da Eucaristia, tá? No momento da ceia. Então eles entendem dessa forma. E com isso, existe muitas cidades no Brasil inteiro e fora do Brasil, né, no mundo, que a Igreja Católica ela traz essa hóstia, existe em vários lugares do mundo, dizendo relatos que esta hóstia sangrou. Né? Existiram até pesquisas feitas para justificar e enriquecer esse suposto milagre, comprovando que realmente aquela hóstia de uma específica cidade se transformou sim. Algumas sangraram, outras não se decomporam, né? Aquelas que foram feitas pesquisas, eles detectaram, né? Descobriram que ali realmente era carne e que aquela carne sofreu um flagelo muito intenso, muito grande,
e que aquela carne tinha aproximadamente 2000 anos e era de um jovem, né, um homem, né, de 33 anos de idade, 34 anos de idade. Então, essas pesquisas feitas pelo Vaticano e os seus pesquisadores relataram que, de fato, estas hóstias que sangraram, uma dessas hóstias que sangraram, tiveram todas essas características, esses adjetivos na Eucaristia, depois dessa transformação. Tá? Isso aconteceu na cidade de Irani, Santa Catarina, tá? Cidade de Laciano, na Itália, tá? Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, né? Tangaré, Mato Grosso do Sul, etc. Você vê que algumas partes do Brasil e outra na Europa, né? Fora do país. Né? Mas existem muitos outros lugares também que também há esse relato. Tá? Então, não se encontra, queridos, nenhum texto nas Escrituras Sagradas que diz a respeito dos elementos da ceia, que a ceia eram consumidos de forma literal. Né? Quando Jesus disse, esse é o meu corpo, este é o meu sangue, ele não estava incentivando o canibalismo. Né? Porque se a partir do momento que você recebeu os elementos ali na Santa Ceia, tá? Você recebeu os elementos, o pão e o vinho. E você entendeu que aquilo ali realmente se transformou, ou seja, de forma literal. Eu estou com um pedaço de pão aqui na minha mão. Vamos fazer aqui uma conjecturação. Peguei aqui o pão, está na minha mão. E ali na oração, tal, antes de comer o pão e beber do cálice, aquele pão se transformou, não visivelmente, né? Ele não se, mas aquilo ali realmente você não consegue ver, mas ele se transformou em carne. E aquele sangue e aquele vinho em sangue de verdade. E isso é muito sério na Igreja Católica. Eles levam realmente a sério. Tanto é que o resto, as sobras, né, das hóstias, eles não jogam no lixo, eles enterram. Exatamente, eles enterram como se estivesse enterrando um corpo. Não se morde a hóstia quando se coloca na boca, ela dissolve, porque isso é uma falta de respeito, morder a carne. Né? Enfim, isso é uma doutrina entendida pelo Vaticano, por esse segmento, tá? E então a gente não encontra nenhum texto falando que era de forma literal isso, né? Então, senão isso seria uma forma de canibalismo, né? Eu estou comendo a carne de alguém e comendo e tomando sangue. Tanto é que quando Jesus falou assim, que estava ali os discípulos e entre outros que estavam seguindo Jesus, Jesus virou para eles e falou assim, ó, se vocês não comerem do meu corpo e não beberem do meu sangue, vocês não terão parte comigo. Eles se escandalizaram. Pô, que duro ouvir isso, né? E eles foram embora. Eles falaram, duro ouvir essa palavra, foram embora. E Jesus fica para eles e fala, vocês não querem junto? Vai também. E aí onde vai Pedro, vai falar, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, eles também ali naquele momento estavam entendendo que Jesus estava falando para eles, ó, se vocês não comerem meu corpo, né, e beber meu sangue, vocês não têm parte comigo. Eles estavam achando que era de forma literal. Que Jesus ia cortar um pedaço do corpo dele e tirar o sangue para beber ali, fazer pacto, né, de sangue dessa forma. Mas não era dessa forma, Jesus está falando de uma forma espiritual, não de forma literal, como a Igreja prega, a Igreja Católica prega e como muitos entendem a respeito. Tá? Então, deve-se levar em conta o sacrifício de Jesus na cruz, tá? Onde de forma literal, aí sim, ele deu o seu sangue e o seu corpo e propôs uma nova aliança marcada por um memorial que nós vimos e que nós na aula retrasada, passada, que nós vimos anteriormente, ali à mesa, entendemos um pouco os elementos, então, e marcando isso em um memorial, né? Que é através da Santa Ceia, que nós vimos, onde está o corpo, onde está o sangue de Jesus, mas de uma forma espiritual, um memorial de todo o Antigo e Novo Testamento ali se transformando numa nova aliança com aqueles que se submeterem, que
e obedecerem, se renderem aos pés de Jesus Cristo. Então, é interessante que se nós, por exemplo, nós formos pensar assim, se Jesus, de todas as palavras que Jesus falasse, fosse literal, realmente seria complicado. Por exemplo, Jesus ele fala, eu sou a porta, né? Eu sou a porta. Quer dizer, então, que Jesus se transforma numa porta. Então, ele também diz, eu sou a fonte de água viva. Ele se transforma numa água. Então, ele estava usando figuras de linguagem para um povo, respectivo povo, para uma respectiva cultura, né? E para que eles pudessem entender. Até porque isso tudo são ideias pagãs, né? Beber sangue, comer carne, né? Isso era tudo uma ideia pagã. E Jesus não estava pregando em nenhum momento a respeito disso, tá? Então, vamos aqui com o que acontece na ceia. Eu gostaria que vocês lessem depois, eu não quero que esse vídeo se torne muito grande, tá? Por conta da... É a segunda parte, são poucas coisas para nós falarmos aqui, é a última aula, tá? Então eu gostaria que vocês lessem depois o que acontece, onde acontece a ceia, quando acontece a ceia e como é celebrada a ceia, tá? Gostaria que vocês lessem a respeito disso, tá bom? Então eu falei desses dois pontos mais importantes dentro da doutrina, tá? E eu quero fazer essa conclusão aqui, que diz, as igrejas, que está na revista também, a última página, tá? As igrejas litúrgicas expressam a realidade da cerimônia pelo uso da palavra Eucaristia, de origem grega, que significa dar graças, tá? O sacrifício de Jesus é para ser lembrado com reverência, gratidão e louvor, sabendo que sem ele não haveria esperança para a humanidade. Cristo põe o homem de pé diante de Deus, promovendo através do seu sangue a reconciliação. Isso está lá em Romanos capítulo 5, verso 11. Geralmente as pessoas querem ser lembradas nos seus aniversários, né? Na grande maioria. Tem gente que não gosta de comemorar aniversário, né? Mas na grande maioria as pessoas gostam de ser lembradas dos seus aniversários, as pessoas darem parabéns, né? Abençoarem com palavras, presentes importantes, lembrando que o meu é dia 5, tá bom? De setembro, tá longe, mas não esquece não, tá bom? Então, são lembradas, né, dos seus aniversários, do seu nascimento, sobretudo por causa dos presentes que podem ganhar. Jesus quer ser lembrado na sua morte, né? Não tanto pela morte em si, né? Ele não quer ser lembrado tanto pela morte em si, né? Mas pelo que ela representa. Pois como diz Paulo, porque se formos unidos com ele, né, Jesus, na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Romanos capítulo 6, versos 5, 7, e eu deixo com vocês aqui esse final. Meus irmãos, eu agradeço a cada um de vocês por essa caminhada. Amanhã é a nossa última aula. Conto com vocês para a nossa avaliação. Não fique nervosa, é uma avaliação bem simples. Eu vou usar um tema e nós vamos conversar sobre ele. Eu gostaria de ver que você entendeu a respeito desses temas que eu vou abordar. Fiquem na paz e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo aqui a respeito dessa lição e as demais que os irmãos tiverem dúvidas. Tá bom? Fiquem na paz. Deus abençoe.